Olá, estamos chegando com uma nova edição do Comuns Podcast para você. E hoje a gente fala sobre o lançamento do anuário do Observatório da LGBTfobia no futebol, que é uma iniciativa do coletivo de torcidas Canarinhos LGBTQ+. O anuário é uma publicação que busca analisar e registrar dados relacionados à inclusão LGBTQ+, e combater a LGBTfobia no futebol. Para dar mais detalhes sobre o lançamento do anuário e sobre outras questões relacionadas a esse tema, a gente conversou com o Onan Rudá, que é fundador da torcida LGBTQ+, do Bahia, e do coletivo de torcidas Canarinhos LGBTQ+, que possui mais de 23 torcidas organizadas. Se liga aí que o papo é importante. Para começar, o Onan Rudá falou sobre a criação do anuário. Como é que tudo começou? Quando eu fundei o coletivo, fruto das mobilizações que aconteceram depois que surgiu o LGBT Tricolor, começou a surgir muita torcida LGBTQIA+, pelo Brasil, num primeiro momento a gente entendeu que a gente tinha que se unir para trocar experiências, para que a gente pudesse ali, de forma coletiva, compartilhar ações, medidas, o dia a dia mesmo, as violências, porque eram muitas no surgimento das torcidas, entendeu? E depois de um tempo, a gente resolveu propor medidas aos órgãos do futebol, porque a gente foi entendendo que só existir não era suficiente. Precisava haver adequações na estrutura do futebol para que garantisse a nossa presença. E aí depois a gente começou outras ações, outras iniciativas, e em algum momento nós resolvemos montar esse observatório para produzir esse anuário, porque muitos episódios de LGBTfobia aconteciam no futebol e sequer ninguém sabia, não havia uma sistematização. E o Observatório da Discriminação Racial faz até o levantamento também de casos de LGBTfobia, mas só o que cai na imprensa. E nós estávamos acompanhando diversos episódios que não chegavam na imprensa, inclusive com nós mesmos, Então, nós passamos vamos dizer assim, sistematizar todo o conjunto de ações que nós fizemos ao longo dos anos, dentro desse anuário, no final do ano, como um grande compilado desse trabalho nacional. E atualmente, como é que a violência contra a comunidade LGBTQIA+, tem se manifestado? Tem sido muitas as formas de violência, A primeira violência evidente, ela é muito silenciosa, que é a presença de milhares de operadores do futebol brasileiro nas suas estruturas de clube, federações, CBF e tantos mais, Justiça desportiva, arbitragem, e a gente ter nenhuma ou pouquíssima incidência de pessoas que se declaram membros e membros da comunidade LGBTQIA+, quando o assunto é futebol masculino, Porque no futebol feminino a gente tem até um desenho diferente disso. Mas vamos dizer assim, essa não presença, ela parece que é algo que é dado, como se fosse um dado da natureza, é assim porque é assim. Não é assim porque é assim porque é um ambiente violento, Então, essa primeira violência, vamos dizer assim, ela é silenciosa dessa não ausência, dessa não presença. E essa não presença não quer dizer que não existam essas pessoas. Mas, obviamente, quem opera o futebol hoje é da comunidade LGBTQIA+, tem medo de assumir a sua identidade por motivos óbvios, O medo da perseguição, do fim da carreira. A gente assistiu exemplos nacionais, o Brasil assistiu, de figuras como o Richarlison, que foram perseguidos a sua carreira inteira, entendeu? Então, são muitas as formas de violência, E aí a gente vai partir, por exemplo, para a cena do jogo, onde a gente tem cânticos, gritos, expressões. A gente tem figuras públicas que são violentadas em estádios pelo Brasil, que são figuras LGBTQIA+, quando não é isso, é na internet. Então, são múltiplas as formas de violência que a gente tem vivenciado com relação à comunidade LGBTQIA+, no ambiente do futebol. Onan Rudá falou também sobre as medidas que estão sendo adotadas para criar um ambiente inclusivo nos estádios. A gente teve aí, desde que a gente surgiu, a gente teve a alteração do RGC, a alteração da recomendação do STJD, que antigamente usava até uma linguagem inapropriada, falava em opção sexual, e foi uma sugestão nossa a alteração. Também fizemos essa alteração no RGC como sugestão no GT da CBF, foi criado esse GT que debate o combate à discriminação e à violência. Então, medidas têm acontecido, o próprio STJD tem respondido com veemência aos episódios de LGBTfobia que chegam a eles, ainda falta algumas coisas ainda que nós estamos dialogando no intuito de conseguir ampliar
a chegada de informações de casos, episódios que chegam lá e que muitas vezes são arquivados porque há um entendimento de que não chegou por alguém, vamos dizer assim, jurisdicionado pela justiça desportiva, e assim sucessivamente, entendeu? Então, nós temos avanços, mas a gente ainda tem muito o que fazer, e essencialmente, vamos dizer assim, nos clubes, que é quem lida com a base do futebol, é quem lida com a torcida, o ponto mais nervoso, né? A gente tem assistido aí no Palmeiras, o Palmeiras bem do ponto de vista do futebol, mas com um ambiente complexo internamente, né? Na sua estrutura, na disputa da torcida com a direção. Então, a torcida é sempre o ponto mais sensível, porque também a torcida é a base do futebol, tal qual é a base da sociedade, né? Então, quando a gente está falando dessas torcidas, a gente está falando essencialmente de pessoas no seu dia a dia, no seu cotidiano, que podem ser mobilizadas a partir do futebol a ter um pensamento, vamos dizer assim, mais humano e mais respeitoso. Esse ano, pela primeira vez na história do Esporte Clube Bahia, a torcida elegeu um presidente assumidamente gay. O que isso representa para a luta contra a LGBTfobia? A eleição de Emerson Ferretti no Bahia é um dado histórico, assim, né? Ele é o primeiro presidente de um clube de Série A do mundo assumidamente gay. Isso é uma coisa gigante. Eu me orgulho muito de fazer parte dessa história, porque também foi o nosso trabalho a partir da LGBT Tricolor que construiu um ambiente de aceitação e respeito para que hoje a gente pudesse chegar e ter um presidente que pode falar abertamente que é um homem gay e que a sua sexualidade não está acima do seu potencial, das suas capacidades, da sua experiência, da sua competência. E eu, assim, tenho muito comigo que a gente fará, né, e que ele fará na frente do Bahia uma gestão histórica, podendo aí marcar de longe ser um dos principais presidentes do clube, da sua história, né? Não só pela sua identidade, mas pelo seu potencial, porque foi isso que levou ele à presidência do Bahia, né? Não foi a sua identidade sexual, mas ter esse trabalho foi o que possibilitou que a sua identidade sexual não fosse vamos dizer assim, um limitante, um impossibilitador, entende? Então, assim, a eleição de Emerson é uma conquista sem precedentes. Assim. A gente tem um presidente de clube profissional que disputa a Série B do campeonato Santa Catarinense, que é o Caravaggio, né, que é presidido pelo Moisés Spilleri, mas ele é um clube pequeno, né? O Bahia não, o Bahia é um clube gigante, entendeu? Então, obviamente, que o Moisés também enfrenta lá os seus dissabores de ser um presidente gay, e a gente vai ter agora um presidente de uma série A, de um clube de série A, né? Então isso só aumenta os nossos, vamos dizer assim, né, as nossas conexões e possibilidades de inclusão no ambiente do futebol. Nosso convidado conta também de que forma a torcida LGBTQ+, colaborou com essa conquista. A nossa existência enquanto torcida provocou um ambiente de debate sobre a presença de pessoas LGBTQIA+, no ambiente do futebol. E nós conquistamos dentro do Bahia uma coisa que é inédita no futebol da América Latina, mas no próprio futebol mundial, que é uma torcida LGBTQIA+, plenamente integrada. Nós podemos dizer que a LGBT Tricolor é uma torcida plenamente integrada, tanto que fomos procurados por vários candidatos à presidência do clube para dialogar sobre o nosso apoio, sobre a possibilidade da gente, né, se posicionar. E para além disso, né, eu particularmente assim tive até a oportunidade de acompanhar pessoalmente com o próprio Emerson esse processo que foi, vamos dizer assim, dele trazer a público, trazer à tona a sua identidade sexual, entendeu? Então, assim, nós conseguimos, vamos dizer assim, ser parte desse processo de construção. Ele não foi de uma hora para outra, né? A indicação de Emerson como candidato, todo esse movimento, a nossa existência, o nosso movimento existir possibilitou que houvesse esse ambiente no Brasil para que jogadores viessem falar da sua identidade sexual abertamente, entendeu? Então, assim, nós temos, na minha avaliação, não só como torcida, mas como coletivo nacional, né, o papel fundamental da construção de todo esse ambiente de presença da comunidade LGBTQIA+, no futebol brasileiro, e assim, é algo que eu me orgulho muito. E é como eu tenho dito, né? Tipo assim, a nossa participação em relação ao Emerson, em específico, é isso. Ela tem, vamos dizer assim, é uma participação histórica, construída, né? Não foi de um momento para o outro, muito pelo contrário. Onan Rudá contou ainda o que espera da nova gestão do clube. Eu espero dessa direção do Bahia tudo aquilo que a gente se propôs a fazer, né, dentro do clube, que é
ampliar os horizontes do Bahia do ponto de vista da atuação desportiva, com esportes olímpicos, a construção de uma sede social, onde a gente tenha lá atividades culturais, esportivas, de formação, uma cobrança efetiva e efusiva em relação ao Grupo City e a estruturação do futebol do Bahia, para que a gente possa, né, galgar novos esportes no ambiente do futebol, uma ampliação de trabalho de base dentro também do ambiente esportivo, que aí também tem traços de trabalho social que fica na responsabilidade do clube, no que tange a mobilização de uma base. Então, eu espero um Bahia grande. Eu espero que essa diretoria, entendeu? Que o Emerson ele faça do clube o que o clube é, grande, entendeu? Em todos os sentidos, em todos os aspectos, e consolide o projeto da SAF. É isso que eu espero. Tá aí, a gente ouviu a palavra de Onan Rudá, que é fundador da torcida LGBTQ+, do Bahia e do coletivo de torcidas Canarinhos LGBTQ+. O lançamento do anuário do Observatório da LGBTfobia no futebol vai ser na sexta-feira, dia 15 de dezembro, no Museu de Arte Moderna da Bahia, a partir das 3 da tarde. Vão estar presentes torcedores, lideranças de diversos segmentos do esporte e da política local. Essa edição do Comuns Podcast está terminando por aqui. Eu agradeço a sua atenção, lembrando que Comuns Podcast é um programa do PCdoB de Salvador.